A gravação já está começando, valendo! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Fisioterapia Pediátrica 2 com o professor Carlos e os 80 alunos, né? Quase ali babá os 40, né? Mas não são ladrões, são alunos. Então vamos nessa, gente. Hoje eu gostaria de continuar o assunto sobre malformações congênitas, ok? Lembrando que, né, essa aula ela vai ser considerada, né, não somente uma alteração durante a gestação, mas uma alteração relacionada também a condições genéticas, tá? Condições sindrômicas. No caso da patologia que eu vou falar nesse momento, e obviamente eu já vou passar adiante, né, eu já quero jogar com vocês na embriologia do sistema nervoso, só para a gente lembrar como que acontece, né? Como que algumas doenças, principalmente falando-se de hidrocefalia, né? Meningocele, meningomielocele, como que elas podem estar se desenvolvendo durante a gestação e como elas podem se desenvolver após o parto. Vai ser interessante a gente relembrar da neurofisiologia e da embriologia como, né, que acontece, né? Quais são os passos. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que, a partir de 3 semanas de gestação, né, o embrião, né, se desenvolvendo, existe um aparecimento de um tecido diferente, né, de um tecido diferenciado. Lembrando que para que haja esse processo, né, antes é necessária a fecundação, e a partir da fecundação existe o que nós chamamos de mitose, né, onde as células se multiplicam, e chega um ponto em que essas células elas param de multiplicar, e ao passo que elas começam a se diferenciar. Elas continuam se multiplicando, porém já com aspectos de diferenciação, ou seja, células com características e funções diferentes. Por exemplo, nós temos aí, iniciando um embrião, né, diferenciado, 3 folhetos embrionários. A começar pelo... Deixa eu pegar aqui o mouse para facilitar com um laserzinho digital. A começar pelo ectoderma, né, que é o mais externo. Depois a gente vai para o mesoderma e, obviamente, o endoderma, que é o mais intrínseco, o mais interno. Então, vamos levar em consideração que o ectoderma é aquele folheto que vai dar origem a tecido tegumentar, algumas musculaturas do sistema estomatognático, algumas musculaturas da face, também vai dar origem ao cabelo, à unha, vai dar origem a algumas terminações nervosas e alguns nervos, né? O sistema nervoso periférico, né? De forma geral, pele, né? Além disso, também ele vai estar originando um sistema nervoso central, através de uma placa, né, de um tecido diferenciado, que nós chamamos de placa neural, que é justamente essa que nós estamos visualizando aqui. Basicamente, eu estou fazendo uma revisão do que vocês estudaram em embriologia e neurofisiologia aplicada à fisioterapia. Então, claro que, falando do mesoderma, a gente vai ter algumas células que vão basicamente produzir o tecido músculo-esquelético, de uma forma geral, e nós temos o endoderma, que vai se diferenciar e vai começar a formar os órgãos, principalmente as vísceras mais intrínsecas. Então, nós temos aí uma diferenciação já em alta escala. Mas vamos nos prender somente aqui, inicialmente, né, ao sistema nervoso central, pela placa neural. Obviamente que de 3 para 4 semanas essa formação ela vai começando a acontecer. Então, é possível dizer, né, que a partir das 3 semanas de vida do feto, você tem aí um desenvolvimento do sistema nervoso, tá? E a goteira neural, ela vai ser justamente a formação oriunda do sulco neural, né? Há uma multiplicação, há uma formação da placa neural, resultando num maior espaço e, obviamente, criando uma dobra, formando um sulco.
e essa dobra ela continua em grande multiplicação, fazendo com que haja o quê? Uma curva, porque ela está crescendo e formando basicamente uma bolsa. E essa bolsa ela tem um formato de goteira. E para fora começa a liberar a crista neural. Obviamente tem um aspecto de crista, né? Como se fosse uma onda quebrando. Então, aqui na crista da onda quebrando, nós temos a crista neural. Obviamente, esse processo ele vai se dando, né? Promovendo então o fechamento desse tubo, né? Dessa goteira, e formando-se então um tubo neural. Sobrando então aquelas cristas que no futuro vão formar os gânglios espinhais, ok? Então, o que é importante a gente destacar disso? Que durante a formação, né, durante a gestação, duas regiões, que é a região mais inferior, mais caudal, e a região mais rostral ou mais craniana, elas são as que se fecham por último, mas elas se fecham. E pode ser que durante o percurso haja uma malformação justamente dessas áreas, né? Então, assim, eu estou mostrando para vocês uma vista, e agora eu vou pegar essa vista, que é basicamente de um embrião em um tubo, né, observando a luz desse tubo, e vou fazer com que a gente observe a parte de cima, antes do tubo se fechar. Então, observe que aqui nós temos um tubo neural, a começar o fechamento pela parte média, tá ok? E vai se fechando na parte craniana, ou rostral, e também a parte caudal. Importante, nesse momento que há o fechamento, que ainda não houve total fechamento, na parte rostral e na parte caudal, nós vamos ter, obviamente, pelo tamanho, né, do feto, do embrião, nós vamos ter aqui um furo, que nós vamos chamar de poro, tá legal? Da mesma forma que aqui nós vamos ter um outro poro. Como é um poro relacionado a um tubo neural, que vem de neuro, né? Vamos chamar então de neuroporo, ou neuróporo. Como o neuróporo mais rostral, mais craniano, ele está localizado nessa região, nós chamamos esse neuróporo de neuróporo rostral. Tá? Em algumas bibliografias a gente ainda encontra como neuróporo cranial ou craniano. E aqui, neuróporo caudal. Quando há o fechamento do meio, obviamente, na parte média do embrião, o restante tende a se fechar em um determinado momento. Se isso não acontece, você tem uma abertura, ou seja, o sistema nervoso ele está basicamente aberto para qualquer entrada ou saída. Como no caso de pressão osmótica, a grande capacidade de liberação aumenta, a liberação principalmente do líquido cefalorraquidiano, o líquor. Né? Então, durante o desenvolvimento todo desse feto, né, existirá um aumento da cabeça, né, de forma desproporcional, assim como também vai haver uma fístula ou até mesmo uma cápsula que vai começar a se desenvolver para fora, na região da lombar ou torácico, dependendo do nível aonde esse furo, onde esse poro não se fechar. Tá trazendo algumas repercussões em relação ao desenvolvimento do bebê pós-nascido, né? Como, por exemplo, nessa primeira imagem, o que nós conseguimos observar é uma criança com um crânio muito mais volumoso, né? Então, nós temos aqui uma cabeça maior do que o padrão, né? Para uma criança desse tamanho, obviamente. E nós temos na imagem de cima uma formação, uma produção de uma célula, né? De uma cápsula na região dorsal, na região lombar, certo? Ela poderia estar localizada mais superiormente na região torácica, e quanto mais alto for essa localização, mais grave é essa lesão. Tá? Então, nós temos aqui uma grande
produção de líquido cefalorraquidiano por conta de uma abertura desse neuróporo rostral, né, que vai formar no futuro, né, as cisternas, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo, e, obviamente, nessa alteração, nós vamos ter aqui uma grande produção de líquido cefalorraquidiano, aumentando muito a pressão no sistema nervoso central. E como a criança, de fato, ainda tem grande cartilagem entre as articulações das suturas, é normal que, por pressão, ela se desenvolva crescendo mais do que o normal, porque a pressão intracraniana é que vai ditar o ritmo do crescimento desse crânio, enquanto esse crânio tiver essas suturas bem articuladas. Se fosse uma pessoa já adulta, né, ou um jovem que sofreu algum tipo de lesão e isso aumentou o líquido cefalorraquidiano, aumentou a pressão, ele não ia ter o aumento da cabeça, mas ele ia aumentar a pressão intracraniana. Então, isso poderia gerar uma hipertensão intracraniana, gerando alguns sintomas próprios antes de um colapso, antes de uma alteração neurológica mais agressiva. Isso tratando-se da hidrocefalia. Tratando-se no caso aqui, nós poderíamos ter não somente a meningocele, como também a meningomielocele, e prestem atenção na diferença de um e do outro, tá? Tudo se trata de entender a nomenclatura, tudo se trata de desenvolver um estudo etimológico das palavras. Então, se a gente levar em consideração o que significa meningo, olha, tem meningo nessa palavra e tem meningo nessa outra palavra. O que vem a ser essa palavra meningo? Ela é oriunda de meninge, tá? E aí vamos pular esse mielo, vamos para o cele, né, que é basicamente aqui o sufixo dessas duas palavras. Essa palavra, esse sufixo cele, ele retrata uma cerca, ou uma cápsula, ou uma célula. Então, nós temos uma célula formada por meninge. Então, olha só, meningocele é uma célula fora do seu local anatômico, formado pelas meninges que vão envolver o sistema nervoso central. No caso aqui, nós estamos mostrando as vértebras, né, a região da coluna vertebral, então estamos mostrando a medula espinhal. Se a meninge ela forma, né, por conta de uma malformação, né, das vértebras, uma malformação das estruturas que compõem os envoltórios da medula, é natural que haja uma formação, uma cápsula para fora, sendo projetada exteriormente, formando então essa cápsula através de meninge, tá? Mas se discutirmos, boa noite, Daniele, mas se discutirmos o que significa mielo, nós vamos ter o significado de medula, ou miolo, né? Mielo vem de miolo, e miolo, né, trata-se de medula. Tanto é que não existe somente a medula espinhal, né? Nós temos aí a medula adrenal, nós temos aí a medula óssea, porque são as partes mais internas, né, de determinados órgãos. Nesse caso aqui, essa medula é a medula espinhal, que passa entre os processos espinhosos na coluna vertebral. Por isso, medula, mielo, tá? Então, aqui nós temos a diferença que, no caso de uma meningocele, nós não temos a medula sendo expulsa da região da coluna, né, do canal medular. E já no caso da mielo ou da meningomielocele, nós temos aqui a expulsão da medula, e isso aqui já é um problema, porque isso vai causar alterações neurológicas muito mais graves do que essa daqui. Então, em crianças que desenvolvem alterações, eu vou voltar aqui em hidrocefalia, tá, gente?
Em crianças que sofrem dessas alterações anatômicas, a medula sendo jogada, sendo exteriorizada dessa forma, ela começa a sofrer impacto, né, no caso aí vai sofrer influência, e isso vai gerar um déficit de função nessa região medular. Então, tudo que está desse nível medular para baixo seria comprometido. Seria não, será comprometido de alguma forma. Tá? Inclusive, se falarmos apenas da meningocele, tá? A famosa espinha bífida, tá legal, gente? Então, quando você escuta falar sobre espinha bífida, você pode aí levar em consideração essas duas terminologias, meningocele ou meningomielocele, ok? E o que acontece aqui, além de você ter alterações nervosas por conta dos feixes nervosos, ou até mesmo pela própria medula sendo expulsa da sua região anatômica, é que também há uma produção maior de líquido. Porque, afinal de contas, o nosso organismo ele precisa manter uma pressão adequada. E quando o nosso sistema nervoso central, lá nos ventrículos, percebe uma baixa de pressão licórica, né, pressão intracraniana, o que ele faz? Ele permite maior entrada de líquor. E isso vai acumulando nas regiões de menor resistência. E isso vai acontecendo até que haja um acúmulo tal, uma pressão tal, que mesmo diante dessa situação, o sistema nervoso continua produzindo o líquor de uma forma exacerbada. E isso começa a aumentar a pressão intracraniana. Então, é bem comum que crianças com meningocele ou meningomielocele também apresentem hidrocefalia. Mais tardia, mas apresentam. Tanto que nas crianças que apresentam essa meningocele ou meningomielocele, eles não vão apresentar uma macrocefalia, por quê? Porque já vai ser detectado através de exames durante o pré-natal essas alterações, e dependendo das condições, já é colocado, né, após o parto, já é feita uma cirurgia para acrescentar, no caso, para instalar, né, inserir no sistema nervoso central, no sistema ventricular, uma válvula que vai se abrindo e liberando o líquido cefalorraquidiano através da região hipodérmica, né, pelo pescoço, por exemplo, descendo até a região abdominal, para que o líquido cefalorraquidiano seja drenado até essa região, onde nós sabemos que existe uma grande quantidade de líquido que vai ser absorvido pelo organismo. Então, nesses casos, a gente nem encontra a macrocefalia. Existe a hidrocefalia porque existe uma grande concentração, uma grande produção de líquido cefalorraquidiano sendo produzido, mas por conta de uma observação pré-natal, a gente consegue contornar isso após o nascimento. Em alguns casos, é mais difícil de avaliar isso numa hidrocefalia sem a meningocele, porque por isso que grande parte, né, dos pacientes, dos fetos, ou melhor, dos bebês que nascem, acabam aumentando o seu perímetro craniano, e aí sim, a partir daí é que é feito todo um estudo, todo um trabalho para tratar essa hidrocefalia. Enquanto houver espaço para crescimento do crânio, os sintomas eles são basicamente baixos, né? Não se observa muita alteração. A principal alteração vai ser o tamanho do diâmetro dessa cabeça, tá? A circunferência desse crânio. Por isso que os exames após, né, o parto, e os exames periódicos, mensalmente, eles verificam, os pediatras, eles verificam a circunferência do crânio, para saber se dentro daquela etapa, daquela idade da criança, vai estar batendo, vai estar equalizado com o perímetro, ou melhor, com a circunferência do crânio, ok? Rafa, não entendi o que significa isso. Ó, papá.
ao ar. Qualquer coisa, abre o microfone aí, tá? Vamos seguindo aqui. Eu falo português assim mesmo muito mal, então eu preciso de tradução. Ô, professor, Oi? você acredita que não está aparecendo nenhuma imagem? O Meet hoje seu entrou diferente para mim dos outros dias. Não está aparecendo uma imagem que você está mostrando, só estou vendo o seu rosto. Então eu vou te ajudar agora, Vanilda. Eu vou te ajudar agora, nesse momento. Vanilda, o que você vai precisar fazer? Lá no canto superior, à direita, você tem um ícone, né, de bonequinhos que tem o número 25. 25. Você clica nele, ok? Sim, E você vai procurar. Para mim não Ela tá pelo celular, eu acho. Eu estou pelo celular. Então calma aí, deixa eu ver como é que é no celular aqui. Ó, na parte superior, o que me mostra duas setas, uma para baixo e uma para cima. Não, em círculo. Né? Uma subindo para a direita e outra descendo para a esquerda. A de cima sobe a de cima está descendo e a da minha direita está subindo. E o alto-falante, só. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue. A colega aí já deu o passo para você. Eu Tá? já tentei de tudo quanto é jeito Ó. aqui. E outra coisa, tudo que você está falando aí está parecendo em inglês para mim. E caramba! Eu tô falando inglês com você também, não, né? Não, você está em português, mas tudo que você fala está entrando as suas palavras tudo em inglês. Isso aí é a configuração que você fez, tá? Eu não fiz configuração nenhuma, é isso que eu estou te falando. Apareceu essa droga aí do nada, esse modelo novo que está aqui. Não, mas vamos lá, vamos devagar que eu vou te ajudar. Eu estou entrando no meu aqui, tá? Então o que vai acontecer? Tá um modelo bem novo mesmo, achei até mais bonito. Porque, Carlos, você tá com dois... Você tá em dois locais, você tá em dois computadores, é só ela clicar na outra foto. Já cliquei, não. Sempre apareceu esses dois, um eu clicava, aparecia as imagens que ele mostrava, e o outro era o rosto dele, sempre foi assim. Então tá. Quando ele clica, apareciam as fotos normais da aula. E o outro, ele normal. E não está acontecendo isso. Então vamos lá, Vanilda. Preste atenção. Você está no celular. Sim. Então no seu celular tem a imagem, né, em cima, certo? Ou alguém apareceu, não, talvez o meu rosto apareceu para você. Sim. E aí tem ali embaixo algumas pessoas, né? Sim. E tem aqui um outro ícone com um escrito mais 21, mais ou menos isso. Mais, clica nesse, mais 21. Então, apareceu como se eu tivesse no Mensage, aquele monte de nome. Então, beleza. Agora, o que você vai fazer? Você vai procurar o Carlos correto, tá? Você vai procurar o Carlos. Primeiro que você não vai procurar o Carlos que tiver com o microfone aberto, tá? Carlos com o microfone aberto, você não vai procurar. Está escrito Carlos, que está você com o microfone aberto, e o Carlos Simões. Já cliquei, não acontece nada. Então, agora, clica num dois que não... Você clica e fixa. Você tem que clicar nele e fixar. Tem 3 pontinhos aí. Tem. Cliquei os 3 pontinhos. Agora vai em fixar. Pronto. Sim, estou vendo a tela. Tá vendo agora? Estou vendo, mas o antigo Meet não voltou, mas agora eu estou vendo a tela. Você está mostrando a tela. Perfeito. Show de bola. Eu estou saindo aqui agora do Meet do celular. Agora só devem ter 3, quer dizer, 2 computadores e uma apresentação. Então, seguindo aqui. Por enquanto, tá fácil para você entender, para vocês entenderem, galera? O bom da legenda é que depois você pode aprender a falar inglês, entendeu? É verdade. Estou falando aqui e ele está traduzindo tudo que eu estou falando. Você pode depois, com calma, isso aí sem pressa, isso aí não vai te atrapalhar em nada, mas com calma depois você pode configurar para remover a legenda, tá legal? Isso não é uma coisa que você precise ver, não. Isso aí é configuração sua, é uma decisão sua. Eu realmente percebi que o Meet mudou, né? Eu entrei no celular agora pela primeira vez, depois de muito tempo.
E vi que o Meet foi atualizado, achei até mais bonitinho. Agora está mais bonitinho. Então, seguindo aqui, galera. Por enquanto tá... Rafa Braga disse que tá pior. Poxa, eu achei bonitinho. É uma questão de se acostumar. Concordo com Rafaela, também gostava mais do outro. Não aparece mais o chat não, né, gente? Eu uso computador, então eu estou aqui num computador olhando o chat e no outro olhando a tela do PowerPoint. Então, vamos que vamos, como a Rafaela falou. Bem, vamos nessa então. Se tiver alguma questão, é só abrir o microfone e falar comigo, tá bom, gente? Ou então fazer algum comentário no chat. Então, aqui, voltando a falar, obviamente, se nós tivermos problemas relacionados à meningomielocele ou a meningocele, propriamente dito, você vai ter alterações ou sequelas que vão ter como participação todo nível abaixo dessa lesão. Então, digamos que essa lesão tenha sido entre L2 e L3, nessa região. É bem possível que todas as inervações que saiam dessa região, dessa altura, desse nível de L2 para baixo, sejam comprometidos. Então, tudo aquilo que era inervado pela raiz L2, L3, L4, L5, S1 e assim por diante, vai sofrer um comprometimento, algum tipo de alteração, seja ela apenas uma parestesia, seja ela uma anestesia, seja ela uma paresia, seja ela uma paralisia propriamente dita, ou seja, uma dificuldade de forma mais global, relacionado a esse nível medular. Agora, se houver uma hidrocefalia e essa pressão intracraniana comprometer o crescimento do sistema nervoso central, o encéfalo propriamente dito, você vai começar a observar, além das características físicas da cabeça, você vai começar a observar que determinadas atividades, determinados reflexos que deveriam ter sumido, né, em uma determinada idade desse bebê, começa a perdurar, começa a ficar mais tempo. Você começa a observar também que a dificuldade de aprendizagem, a dificuldade de se relacionar, a dificuldade de interação com o meio ambiente começa a ficar prejudicada. Até que essa criança vai desenvolvendo uma idade um pouco maior e a gente começa a observar determinados déficits cognitivos, antigamente chamado de retardo mental. Hoje, a gente não utiliza mais essa nomenclatura de retardo mental. Nós não chamamos um paciente neurológico, principalmente relacionado ao déficit cognitivo, de retardado mental. Tá? Hoje, o retardado mental é pejorativo, né? É quando um coleguinha vai querer chamar o outro de retardado mental, achando que está abalando, né? Isso é pejorativo atualmente. Então, hoje nós utilizamos a nômina de déficit cognitivo. Há um déficit, há uma redução nas condições vestibulares e nas condições cognitivas, né? Nas condições de raciocínio, nas condições de comunicação, nas condições sensoriais e, obviamente, nas condições de participação. Isso vai acontecer porque a pressão dentro da cabeça, no caso, entre o cérebro e o crânio, aumenta devido à grande quantidade de líquido cefaloquidiano que não tem para onde sair, sem a válvula. E sem o controle de reabsorção nas meninges aracnoides, certo? Então, nesse contexto, a hidrocefalia ela vai começar a desenvolver alterações neurológicas e também neuropsíquicas importantes. E é por isso que as avaliações preliminares, né, são importantes. Avaliação de perímetro de cabeça, avaliação de reflexos, mensalmente, cada reflexo tem um tempo para continuar na criança, depois sai, né?
Por exemplo, o RTCS, o RTCA, são reflexos que saem com uma determinada semana. Então, é importante que isso seja avaliado. Tá? E, obviamente, que fora, né, essa prévia, né, fora essa avaliação, fora a prevenção, né, através de intervenções mais imediatas, né, a gente acaba encontrando crianças, pacientes, que vão ter algum tipo de alteração ou sequela por não ter tido essa possibilidade de intervenção antecipada. E aí nós vamos tratar os pacientes com algum tipo de sequela. Sejam elas sequelas cognitivas, sejam elas sequelas motoras ou somatosensoriais, ok? Então, basicamente, o que eu gostaria de falar a respeito da hidrocefalia, da meningocele, na meningomielocele, era isso, tá, gente? Então, assim, eu vou fechar esse slide e vou passar para o slide de malformação congênita, osteogênese imperfecta, ou imperfeita. Ok, galera? Então, vamos lá, deixa-me abrir o próximo. Compartilhando com vocês agora. E aí sim, né? Vamos voltar aqui ao nosso slide. Depois eu vou deixar com vocês esse slide. Acredito que a grande parte que se salvou, né? Se por acaso salvaram, né? Esse arquivo, já tenho ele, mas eu vou colocar novamente esse arquivo para que vocês tenham acesso a ele. Principalmente no terceiro e no quarto slide, né? Do arquivo. Então, agora nós vamos falar sobre a osteogênese imperfeita, tá, gente? Famosa bem conhecida como o osso de vidro, né? Obviamente, se tem essa nomenclatura, é porque tem alguma coisa relacionada a ser mais quebradiço, né? A não ter uma resistência, como tem a estrutura óssea, e qualquer impacto pode gerar uma fratura. Agora, por que isso, né, gente? Por que isso vai acontecer? Vamos levar em consideração, então, que seja uma condição genética, puramente genética. Então, quem sofre de osteogênese imperfeita vão ser as crianças que, por algum motivo, né, tiveram alguma alteração na condição genética, né, na sua condição de gene. Dentre todas as malformações que nós podemos citar, e separando apenas essa, nós podemos considerar que aqui no Brasil nós temos o aparecimento, né, as estatísticas mostram que são 12 mil crianças que sofrem de osteogênese imperfeita. Estamos falando de 12 mil na população geral, não somente só das crianças, mas da população geral. Então, é uma doença rara, é uma doença considerada rara, tá? Então, da mesma forma que outras doenças, essa é uma doença rara. E qual é a alteração desse gene, né? O que vai acontecer na alteração desse gene? Primeiro, eu queria que vocês entendessem como que a estrutura de um osso ele se dá. Pensem no osso como sendo a estrutura de uma casa, né? Então, para que a casa permaneça de pé, existem alguns componentes importantes para isso. A começar pelo cimento, tijolo, concreto, né? Que vai dar firmeza, né? Que vai dar estado compacto, né? Mas é também necessário que você coloque nessa estrutura vergalhões, estruturas metálicas, com um grande teor de flexibilidade. Então, você coloca esses vergalhões dentro desse concreto e você tem ali uma estrutura mais resistente.
a começar pelo próprio concreto, permitindo que haja uma compactação melhor, né, para impacto. E os vergalhões vão servir para que qualquer oscilação que ocorra, esse concreto permaneça firme. Porque o que acontece se nós não colocássemos se nós não colocássemos vergalhões nesse concreto? Bem possível que qualquer oscilação que aconteça, esse concreto ele fissure, ele se parta, ele frature, e aí toda a casa vem abaixo. Não vai ser diferente com a nossa estrutura óssea, levando em consideração que nossa estrutura óssea ela tem matriz mineral e também tem matriz orgânica, né? Então, tanto a matriz mineral, que vai ser formada por magnésio, cálcio principalmente, fósforo, entre outros minerais, nós também temos a matriz orgânica, que é formada principalmente por colágeno e as suas células. Elastina, entre outros, mas o colágeno é o que dá a liga para todas as estruturas e a resistência específica. Esse colágeno ele se forma, ele é trabalhado, ele é produzido de uma forma muito semelhante aos cordões, às cordas, né? Que tem várias treliças, que tem várias tranças. Quanto maior a capacidade, quanto maior a trança dessas fibras colágenas, mais resistente esse tecido fica. Então, é natural que você tenha ali, por exemplo, uma formação tripla helicoidal, né? Uma espiral tripla, formando ali dobras mais resistentes. O que acontece é que, durante a formação óssea dessa criança, não há uma produção adequada de células que vão fazer essa osteogênese, tanto na matriz mineral quanto na matriz orgânica, fazendo com que esse osso ele tenha uma capacidade muito, muito menor, muito ínfima de resistência e de compactação. E isso vai acontecer da seguinte forma: nós temos as células principais, né? O mesênquima, de forma geral, que sofre as suas diferenciações. Ela pode se diferenciar entre outras células. É natural que ela se diferencie em osteócitos, para o tecido ósseo, e entre outros, os adipócitos e outras células também. Mas no caso dessa situação genética, as células mesenquimais, elas começam a se multiplicar e formar mais tecido adiposo do que tecido ósseo, do que células ósseas, os osteócitos. Não vamos confundir osteófitos com osteócitos, tá legal? Osteófito são aquelas pontas ósseas que nós encontramos nas nossas radiografias, quando temos algum problema nas articulações, por exemplo. Osteócitos são as células que vão ser responsáveis pela produção e pela formação da matriz óssea. Tá legal? É importante deixar isso bem claro. E se você tem uma produção mais baixa de osteócitos, é normal que você tenha uma dificuldade, né, na formação, no arranjo dessas estruturas ósseas. A começar pelas regiões onde nós temos os ossos corticais. Então, deixa eu pegar o ponteirinho aqui. Nós temos aqui um corte laminar de um osso cortical. Tá? Observe que todo o osso cortical, em suas lâminas histológicas, eles vão apresentar crescimentos circunferenciais, tá? Em pontos específicos, e esse crescimento, né, eles vão criar alguns poros, alguns canais, que eu acredito que em histologia vocês devem ter estudado, são os canais de Havers, né? Esses canais, eles basicamente são o centro da onde tem a produção, a atividade de osteócitos, né? A atividade de crescimento ósseo, que no caso da diminuição dessas células, ela vai ficar um pouco mais larga. O centro, o canal vai ficar um pouco maior do que o normal.
Então, um osso cortical, que deveria ter uma condição compacta muito mais intensa, acaba apresentando maior quantidade de poros e mais largos em sua estrutura mais externa, que é justamente a camada cortical. Mas isso também vai acontecer nas camadas mais trabeculares, né? O osso esponjoso. Nós sabemos que o osso esponjoso ele se apresenta em formato de colmeia, por exemplo, de abelha, né? Então, observe que na região dos ossos esponjosos, o que vocês vão encontrar são trabéculas. E essas trabéculas elas começam a ser muito mais largas, né? Elas começam a ficar maiores, e isso impede que haja uma resistência mais adequada daquela estrutura óssea. Então, quando se fala de rarefação das trabéculas, nós falamos de uma delgação, né? De uma condição delgada dessas trabéculas, fazendo então com que essa estrutura óssea ela fique muito mais fraca, muito mais débil, e nem sempre consegue sustentar a própria carga corporal. Tá legal? Então, basicamente, quando se fala de osteogênese imperfeita, nós estamos falando de alterações das resistências das estruturas esqueléticas, né? De todos os ossos do corpo, todos os ossos, sem exceção. E aí, mostrando para vocês aqui, na etiologia, né, na causa, basicamente 90% do acontecimento, da causa é em cima de um defeito de formação do colágeno tipo 1. Né? Então, os osteócitos, eles formam não somente a matriz óssea, mas eles também formam o colágeno, onde ele vai se ligar com a matriz mineral. Né? E se você tem uma alteração desse colágeno, né, a produção desse colágeno ela sai imperfeita. E isso não gera a resistência necessária. E qual é o gene, né? Quais são os genes que são responsáveis pela produção de colágeno do tipo 1? Nós temos aqui marcados o 7, né? E nós temos aqui o 17. Eles aqui são basicamente, no caso aqui eu mostro os braços mais longos, ok? Esses braços aqui mais longos. Ok? Então, nós temos aqui no SESH o gene que é o de COL, nesse COL aqui que você tá verificando é de colágeno, tá legal? Gene COL1A2, que é justamente colágeno 1A2, e o gene de colágeno 1A1, que basicamente produzem o tipo 1 de colágeno. Então, havendo alteração nesse gene, nós vamos ter, obviamente, uma alteração na formação lá na condição celular. Então, é importante que se entenda que é uma doença genética, tá? Com alterações ou no 7, ou no 17, ou em um e apenas ou em outro, certo? Então, é importante que a gente entenda isso. Dependendo do tipo de variação que você tenha nas alterações genéticas, é claro que você vai ter aí uma gravidade baixa ou uma gravidade alta, obviamente. Seguindo aqui, né, basicamente o que eu falei anteriormente. Né? A partir da genética, você tem aqui, então, esse pró-alfa-1, né, colágeno pró-alfa-1 e o pró-alfa-2, que vão fazer o pró-colágeno, que vai gerar lá no futuro o colágeno tipo 1. Entre outras, né, nós sabemos que o colágeno tipo 1 não está apenas nas estruturas ósseas, tá? O colágeno tipo 1 vai se encontrar também em ligamentos, em tendões, então pense, isso pode também afetar tendões e ligamentos, ok? Seguindo aqui. Então, como que a gente vai levar em consideração essa osteogênese imperfeita? Né? Ela é basicamente um ciclo vicioso. De cara, né? A gente poderia começar em qualquer um desses círculos aqui, ou melhor, em qualquer um desses ovos aqui. Nós poderíamos começar, por exemplo, aqui pela osteoporose. Se tem osteoporose, obviamente, o risco de fratura ela aumenta, então é recorrente. Tanto a fratura quanto as deformidades, levando em consideração que quanto mais flexível é o osso, mais fácil de se deformar ele fica. Isso é criador
E essa dor vai gerar medo. E essa dor vai gerar esse medo vai gerar restrições, né? Que por sua vez vai gerar o quê? Encurtamentos, posturas viciosas e deformidades, que vai gerar mais osteoporose e assim por diante. Então observem que essa alteração osteogênese, essa osteogênese imperfeita, ela pode se agravar se não conseguirmos interferir de forma cirúrgica, medicamentosa e até mesmo de forma convencional, conservadora. Tá legal? Então aqui nós temos algumas apresentações dessas malformações congênitas, tá legal? Então nós podemos verificar uma criança que, dentro do possível, ela consegue fazer as suas atividades normais, quer dizer, dentro do possível, né? Não apresenta características tão aparentes de uma osteogênese imperfeita, mas nós temos aqui pessoas, crianças, que não conseguem se locomover adequadamente sem um suporte, ou sem uma cadeira de rodas, por exemplo. Nós temos aqui pessoas que não têm capacidade nenhuma de deambular, ok? Devido a essa osteogênese imperfeita. E nós temos a apresentação clínica letal também, aonde o bebê ele já nasce e morre. Afinal de contas, o crânio também apresenta ossos, né? E se você, durante o parto, você tem uma fratura, por ser quebradiço mesmo, essa fratura ela pode romper algum tipo de artéria importante no cérebro, e isso pode fazer uma lesão tão grave que o bebê não suporte a vida fora do útero. Fraturas de quadril também são bem conhecidas, né, por esse tipo de gravidade, rompendo artérias importantes, né, causando hemorragias internas e levando ao óbito também. Então aqui nós temos algumas apresentações clínicas, do mais normal possível ao letal. Então, seguindo aqui, eu queria falar sobre algumas classificações, tá? Uma classificação, né, nós vamos trabalhar com dois tipos de classificação. O primeiro tipo delas vai ser justamente a Silence, né, que é uma classificação onde a gente vai ter a condição de observar as manifestações, né, dessa osteogênese, assim como também a carga hereditária e defeitos, né, no colágeno, né, a intensidade desse defeito do colágeno, além de observar também alterações na parte branca dos olhos, né? Então, normalmente, a esclera, né, a parte branca dos olhos, ela vai apresentar alguma alteração de cor. Em alguns casos, nós temos também alterações na formação de dentes. Bem, eu acho que isso é óbvio, uma vez que você tem uma osteogênese importante, imperfeita, quer dizer, e os dentes, eles participam dessa osteogênese, é natural que você tenha aí, por exemplo, uma dentinogênese imperfeita também, tá? Mas não é sempre que a gente vai encontrar isso nos pacientes. Então, assim, eu mostrei já de cara aqui, antes da gente começar, uma criança, tá? Que tem essa osteogênese imperfeita. É um ator, não me perguntem quem é, eu não lembro o nome, mas eu sei que ele faz parte daquele seriado, The Middle, certo? Então é aquela criança, aquela criança pequenininha que tem essa doença, que tem essa osteogênese imperfeita. Óbvio que ele apresenta condições mais tranquilas em relação às aplicações clínicas, às apresentações clínicas que nós vamos ver à frente. Então, seguindo aqui, falando, né, sobre as condições das escleras, observe que as escleras, a parte branca dos olhos, né, elas são mais azuladas ou elas podem ser acinzentadas. Então, isso é uma característica típica da osteogênese imperfeita. Todos vão apresentar isso? Não, nem todos vão apresentar, tá legal? Mas isso aí é visto, né, durante
o trabalho aí de avaliação de uma criança. Então, nós temos aí a classificação de Science do tipo 1, onde você vai ter uma manifestação leve, né? Então, basicamente, observando aqui, nós temos uma manifestação leve, nós podemos considerar que esse ator aqui, ele tem uma manifestação leve, certo? Normalmente possui uma hereditariedade dominante, então isso acontece nos genes dominantes, tá? E o defeito do colágeno vai ser em quantidade, né? Vai ser quantitativo, ou seja, haverá a produção de colágeno, mas essa produção de colágeno ela vai estar aquém da produção adequada. Por isso, no tipo 1. Nós temos aí, possivelmente, nem sempre, tá? Isso aí não vai ser uma condição de uma dentinogênese imperfeita. Possivelmente, tá? Nem sempre. Mas a esclera, ela vai ser presente. Vai ter ou uma cor azulada ou uma cor acinzentada. Já o tipo 2, ela é considerada letal, tá? Ela tem um gene autossômico recessivo, ou seja, as chances são menores, né? Porém, quando há essa chance, há uma integração muito mais intensa. Então, basicamente, a qualidade e a quantidade do colágeno também ficam aquém. E isso vai causar alterações muito grandes. Nem sempre você vai encontrar alterações na esclera, uma vez que, quando você tem o nascimento dessa a criança vem logo a óbito. Então, a esclera ela não chega a manifestar a coloração diferenciada, tá? E, obviamente, como ainda não há dente, uma criança ainda que não começou a sua primeira dentição, a gente não consegue identificar se há uma dentinogênese imperfeita. Seguindo mais aqui, a classificação de Silence tipo 3, nós temos uma manifestação grave, tá? Não é letal, mas é grave, e é recessivo também. Além de ser recessivo, vai ser considerado aí tanto a qualidade quanto a quantidade de colágeno produzido. E interessante que nesse tipo 3 a gente não vai encontrar a esclera com coloração diferenciada, mas a gente pode ter alterações na dentição, tá? Alterações na dentinogênese, né? São basicamente características conhecidas. Então, eu tenho aqui algumas imagens para mostrar a vocês. Primeiro, essa imagem desse indivíduo que não consegue ficar em pé. Obviamente, é uma gravidade, não tem potência na musculatura e muito menos nos ossos, tá? A uma radiografia conseguimos observar que, olha só, a tíbia, como ela está encurvada, como há uma deformidade dessa tíbia. O fêmur, a mesma coisa. Podemos observar as curvaturas de vários tipos de forma. Por exemplo, temos essa forma aqui também, uma curva, né, basicamente em varo, né? Podemos observar também uma outra classificação aqui dessa osteogênese, que observe que as regiões trabeculares elas se formam com grandes espaços trabeculares, como se fossem pipoca, por isso que é considerado classificação em pipoca. Observe, parece um monte de pipoca aqui nas epífises distais e proximais. E observem aqui a imagem da coluna dorsal, região dorsal. Essa é uma imagem de uma escoliose. Então, basicamente, com alteração e fraqueza muscular, você tem a escoliose como consequência. Além disso, nós temos o Ormian Bone, né? O que é o Ormian Bone? Basicamente, é o que nós chamamos de osso sutural, tá? Ormian vem de Wormian, né? Ormian é uma palavra em inglês, e bone é osso em inglês. Então, quando falamos de Ormian Bone, nós estamos falando de osso sutural. Isso vai ser encontrado também no Silence 3, tipo 3, tá?
E essa condição, ela vai permitir, ela vai mostrar visualmente que existe calcificação aonde deveria ter o quê? As suturas. Tá? Também é recessivo, como os demais, quantitativo e qualitativo. A esclera, ela se apresenta branca, então ela não tem alteração. E a dentinogênese, ela também vai apresentar alterações. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem de dentinogênese aqui para mostrar para vocês. Será que eu não botei, gente? Não botei. Ao final dessa aula, eu vou abrir uma imagem do YouTube e vou mostrar para vocês como seria. Basicamente, há uma alteração na morfologia do maxilar e da mandíbula e também do crescimento ósseo, né, dos dentes. O crescimento dos dentes vai apresentar alterações morfológicas importantes. Então, vamos lá para a classificação de sinus tipo 4, tá? Essa daí já é uma classificação onde você tem uma moderação, né, das manifestações dominantes. Então, observe que quando é recessivo, você tem aí letalidade e gravidade. Quando é dominante, você tem aí uma condição leve a moderada. Tá? Então, é basicamente autossômica dominante e a sua alteração de estatura, principalmente, se dá também pela qualidade, pela quantidade na produção do colágeno do tipo 1. Tá? A esclera, ela também vai ser branca, então não vai ter alteração a nível de ou azul ou cinza na região branca dos olhos. E nós temos aí uma dentinogênese imperfeita no tipo 4A, né? Vai estar basicamente leve, bem leve, a ponto de se considerar ausente, e na B nós vamos ter aí uma alteração nos dentes. Tá? Então são dentes com alterações importantes. Nós temos aí duas divisões, do tipo 4 em 4A, onde você tem a ausência da imperfeição da dentinogênese e a presença no tipo 4B da dentinogênese imperfeita. E aqui nós temos de uma forma mais resumida, né, para vocês, um quadro onde nós temos o tipo, a manifestação, o que acontece com a esclera, o tipo de hereditariedade, como são os dentes e qual é o defeito de colágeno, se é quantitativo, se é qualitativo, se são ambos, né? Então você tem aí uma classificação. E existe uma outra classificação que nós chamamos de Shapiro, né? Essa classificação é uma classificação congênita ou adquirida, certo? Após o parto. Se for congênita, então as fraturas elas ocorrem intrauterinamente, né? Então nós temos dois tipos. O tipo A, que na maior parte das vezes você tem 94% dos casos é óbito, né? E nós temos o tipo B, onde as fraturas elas são intrauterinas, normalmente acontece mais nos ossos longos, principalmente nos contornos, e não há uma alteração importante na forma anatômica desses ossos, e não há alteração na caixa torácica, pelo menos não ainda, né? A não ser que após o parto não se dê o cuidado adequado e acabe criando uma alteração importante, uma deformidade óssea importante devido às cargas expostas fora do útero, ok? Temos a Shapiro tardia, que é após, né, o parto. Então, normalmente essas fraturas acontecem depois do parto, ou elas podem acontecer antes das primeiras deambulações da criança, ou podem acontecer após, né? Então, nós temos o tipo A, que são fraturas que acontecem no fato da mãe ou do pai pegar essa criança, por maior que seja o cuidado, e você ter ali uma fratura. Nós também temos aí o tipo B, que isso acontece mais quando há um desenvolvimento da marcha, e durante a marcha a criança está aprendendo a andar, ela
pode cair, e ao cair ela pode se fraturar, né? Normalmente isso acontece mais na região dos membros superiores, mas do tipo A pode acontecer em qualquer osso do corpo, dependendo da manipulação que haja, ou dependendo do movimento que a criança desenvolva. O próprio movimento, a contração muscular que a criança desenvolve pode gerar essa fratura, ok? Bem, diagnóstico basicamente é radiográfico, né? Então, por que o teste genético ele tem pouco valor? Primeiro porque durante a formação, né, do feto, há pouco a se ver em relação ao osso. Então, a ultrassonografia ela é uma forma de você identificar se existe alguma alteração ou não. Havendo essa alteração, possivelmente, né, se for visivelmente, aí sim, trata-se de uma pesquisa de teste genético. Mas esse tem pouco valor porque é pouco exercido. Não se faz com tanta facilidade. O que se faz mais são os exames clínicos, os radiológicos, principalmente. É possível fazer a cultura de fibroblasto para saber como é que está o colágeno tipo 1 ali, se a qualidade é boa, se a quantidade é boa. Então, tudo isso se faz uma cultura de fibroblasto, tá ok? E, obviamente, que existe um diferencial no diagnóstico aí de uma criança que aparece com fraturas, que é o abuso infantil. É claro que parece meio ridículo colocar abuso infantil como um diagnóstico diferencial, mas, às vezes, a criança chega toda quebrada e, com certeza, a gente verifica que essas fraturas não foram feitas por conta de uma alteração genética ou uma malformação congênita. Pode ser também maus tratos, violência, abuso infantil. Tá? Crianças pequenas sofrem fraturas com muito mais facilidade, mediante impactos, né? E aí, com tratamento, nós temos aí um tratamento clínico, tá legal? Então, só lembrando aí a vocês que o tratamento ele não é apenas um tratamento fisioterapêutico, porém, e vocês vão observar que grande parte dos fisioterapeutas tem receio de tratar o paciente com osteogênese imperfeita, mas ainda existem profissionais que têm essa coragem e têm esse ânimo de desenvolver esses estudos em cima dessas patologias. Bem, primeiramente, o que vai fazer o bifosfonado, né? No caso, o bifosfonato? Entre eles, nós temos vários bifosfonados. Ele basicamente ele tem o seu princípio como o pamidronato, que ele vai ajudar na produção desse colágeno, certo? Ele é gerado em 4 ciclos, ou seja, uma aplicação mensal. E, obviamente, que se nós observarmos uma criança que faz uso, uma criança com osteogênese imperfeita, e ele começar a passar por esse ciclo, terminar o ciclo, a gente tem como, por uma radiografia, identificar quantos ciclos, de fato, essa criança fez. Observem que entre essas linhas brancas, né, nós temos linhas mais transparentes, né, na radiografia, e nós conseguimos observar 1, 2, 3, 4 faixas. Cada faixa dessa foi um ciclo de bifosfonado que essa criança recebeu, que foi aplicado sobre essa criança. Então, houve sim um desenvolvimento de osso, um desenvolvimento no crescimento adequado, com linhas de marcação, por conta dos ciclos realizados. Existe contraindicação? Existe, tá? Os casos leves. Nos casos leves, a gente não utiliza esse tipo de medicamento, melhor, os clínicos não utilizam esse tipo de medicamento, porque, como é um caso leve, isso pode trazer um aumento maior de colágeno, uma diminuição na deposição de cálcio, e você ter aí uma osteoporose, ou uma osteopetrose, uma coisa ou outra. Vai depender de como esse osteócito ele vai estar desenvolvendo, tá? Mas, na maioria das vezes, o que você vai encontrar é uma osteopetrose, ou seja,
uma grande quantidade de deposição cálcica, uma grande mineralização naquele osso. Então, aquele osso ele deixa de ser flexível e passa a ser muito duro. E a gente sabe que, se for muito duro, sem flexibilidade, ele pode fraturar. Então, há uma contraindicação para os casos leves, ok? Seguindo mais à frente, nós temos alguns tratamentos ortopédicos. Tratamentos esses que são considerados aí pela comunidade médica vamos dizer que é algo preferencial, né? É algo que você vai desenvolver com mais intensidade. Primeiro porque vai prevenir, de fato, as fraturas, né? Então, esse tratamento, ele previne as fraturas. Como é que é esse tipo de tratamento? Através de aplicações de hastes, nesse caso aí, nós temos aí uma imobilização axial no eixo, né, desse osso, na medula desse osso. Isso vai fazer com que haja uma capacidade melhor de sustentação desse osso. Como é uma criança e precisa desenvolver o crescimento ósseo, essa haste ela é substituída de tempos em tempos, tá? Para que haja a permissão, né, a propiciação desse crescimento ósseo. E com essa haste você tem uma redução muito alta, uma redução muito grande, perdão, de fratura. As correções de deformidades também são indicadas através de cirurgia. Isso vai ajudar o paciente a deambular. Você realiza uma fixação de um lado e, posterior, você realiza a fixação do outro lado. Isso vai permitir que ele consiga deambular e vai reduzir drasticamente as fraturas desse paciente. Existem complicações? Existem, tá, gente? Principalmente nas fraturas, né? A nível mais distal, nós podemos aqui ter um calo, né? Esse calo ele vai ser um calo, vai gerar ali uma hiperplasia, né, de cálcio, né, um calo hiperplásico. É raro, mas acontece, tá? E nós temos na altura do fêmur um sarcoma osteogênico. Isso normalmente acontece no fêmur, tá? Isso é mais comum no fêmur. E aí, com relação ao tratamento, né, a gente tem que levar em consideração que não somente a condição clínica medicamentosa, mas também a condição cirúrgica, assim como também a condição de tratamento conservador, né, onde o fisioterapeuta ele entra com bastante ação, né, vamos dizer assim. Todas essas áreas são interligadas, existe aí uma preocupação de haver essa integração entre as profissões. Uma importância multidisciplinar nessa patologia, né, na osteogênese imperfeita. Então, a gente vai começar a observar alguns benefícios aí desses tratamentos, tá? Lembrando aí, né, obviamente, se a gente falar sobre os benefícios medicamentosos, nós temos aí um aumento da densidade mineral do osso, além de nós temos também um aumento da espessura desse osso, lembrando que tudo isso se faz necessário. Obviamente, o turnover ósseo ele é reduzido, ou seja, uma baixa na produção, né, da matriz óssea começa a se inverter, né? Isso permite que a densidade e a espessura ela seja aumentada. O número de fraturas, obviamente, vai reduzir, assim como também as dores, uma vez que sabemos que as dores de fraturas, elas acometem mais por conta dos periósteos, né? Aquela película que envolve os ossos. Tratamentos ortopédicos, né? Visando corrigir e mobilizar as fraturas, obviamente, e alinhamento das deformidades. E a fisioterapia, ela vai facilitar o trabalho fortalecendo os músculos. Afinal de contas, a gente tem que levar em consideração um efeito piezomecânico, tá, gente? Aqui está escrito piezoelétrico, mas não está certo, não. Piezomecânico. O que seria esse piezomecânico? Seria uma transferência, né, da energia mecânica para uma produção osteoblástica, ou uma produção dos osteófitos.
Isso vai acontecer porque quando você aumenta a tração muscular, a força muscular, o impacto sobre a estrutura óssea, você permite que essa estrutura óssea comece a desenvolver uma atividade osteoblástica. E isso é importante para aumentar a força óssea. Não estou falando de cargas absurdas, pelo contrário, estou falando de cargas onde você consegue tratar o paciente sem que gere outros tipos de fraturas. Afinal de contas, tudo com uma criança com osteogênese imperfeita tem que ser feito com muito cuidado dentro das resistências observadas no paciente. Movimentação ativa, movimentação articular, tudo isso vai ajudar na condição articular e na mudança da postura, assim como reduzir as deformidades ósseas, tá legal? Isso vai reduzir o comprometimento respiratório. Se você tem mobilidade articular, não importa se seja no sistema, no ombro ou no tronco, você vai ter maior capacidade de mobilização nas costelas, o que permite uma ventilação mais adequada. Então você tem uma redução desse comprometimento respiratório, assim como também uma redução das deformidades musculoesqueléticas. Isso tudo porque nós colocamos a mão no paciente e fazemos movimentos com o paciente, fazemos brincadeiras com o paciente, na qual o paciente tenha condições de realizar sem que haja nenhuma complicação. Né? Essa imagem um pouco embaçada para vocês, eu tirei de um site e eu achei interessante porque foi observado, né, em um local específico, onde se trata de pacientes com osteogênese imperfeita, a participação da fisioterapia dentre os pacientes que haviam lá. Né? Então, essa assistência fisioterapêutica de osteogênese imperfecta no Sistema Único de Saúde, no município do Rio de Janeiro, observou o seguinte, que durante as atividades, né, a fisioterapia, ela tratava pouco mais de 50%, né, 51% dos pacientes. Ou seja, de 100% dos pacientes que haviam lá, a fisioterapia tratava 51%. Crianças menores da faixa etária, né, entre os seus 3 anos e menos do que isso, apresentavam menos participação ainda da fisioterapia, 18%, 25%, e às vezes 56% já depois dos 6 anos. O problema é o seguinte, é que dentro dessa instituição, dessa assistência fisioterapêutica, existe um protocolo, assim como acredito que a FR exista, na pestalose também existe, que é o protocolo de frequência. Então, se o paciente ele tem uma frequência normal, uma frequência aceitável, esse paciente ele garante sua vaga. Mas se o paciente ele reduz a sua frequência, e isso é muito normal numa criança com osteogênese imperfeita, afinal de contas, uma fratura vai tirar ele da possibilidade de fisioterapia. Então, são 3 semanas, 2 semanas com tratamento conservador, imobilizado, e isso vai fazer com que essa criança perca a sua vaga e volte para o final da fila, novamente. Então, isso prejudica um pouco também o tratamento desses pacientes, certo? De forma geral. Os profissionais que trabalham lá, eles basicamente praticam essa atividade há um pouco mais de tempo, com receio, né, mas praticam. Né? Então, assim, a redução, né, da quantidade, né, de profissionais atuantes nessa área se faz por receio dos próprios profissionais. Né? Eles têm medo de fazer uma mobilização e fraturar durante uma atividade o osso de uma criança. E é uma responsabilidade muito grande. Né? Isso é algo que acontece com outras patologias, não é um problema somente da osteogênese. Nós discutimos um pouquinho sobre a distrofia muscular do Duchenne há um tempo atrás, e alguns pacientes também têm grande receio de tratar os pacientes por conta das lesões, das fáceis lesões que podem acontecer nas musculaturas desses pacientes. Né? Então, basicamente... Caraca, são quase 9 horas. Acho que a gente vai até às 11 horas hoje.
Para de show, Carlos. Eu só queria saber se tinha alguém aqui. Todo mundo aqui, pelo amor de Deus. Hein? 11 horas, não. Aqui, para de show. Tá todo mundo prestando atenção em você. Fala sério, cara. Eu só queria saber se tinha gente comigo, tá? Mas Não tem estou todo sozinho. mundo. Tá todo mundo. Eu fico feliz, fico super feliz com isso. A gente ama você, por que deixaria você sozinho? Aí, Rafa tá falando para você, ó, nem brincar. Nem briga. Eu acho que ela falou nem brinca com relação à hora, entendeu? 11 horas e tudo. Como você aí, para de show, né? Para de show. Olha lá, a cerveja tá esperando ela, olha só. Mas eu vi a cerveja, é verdade. Hoje tá um tempo bom para vinho, hein, gente? Um tempozinho Pois bom para vinho. eu tô aqui, ó, minha irmã tá lá na cozinha, eu tô aqui assistindo aula e tomando uma cervejinha, comendo linguicinha frita. Então você já começou a entender tudo perfeitamente. Com certeza. A mente se abriu nesse momento. Com Isso certeza. é fantástico. É fantástico. Muito fantástico. Vamos que vamos. Já sei Professor, Ah, tá. Ué, e já ia botar cerveja na caneca. minha irmã tá perguntando o que eu tô falando. Tô falando com o meu professor, uai. Então, galera, o que a fisioterapia na osteogênese imperfeita vai tratar? A partir do momento que a gente sabe que nós precisamos de ganho de força muscular para ganhar uma tensão óssea mais adequada, uma pressão óssea mais adequada, a gente vai fazer algum tipo de abordagem dentro das condições funcionais do paciente, né? Dentro das condições de mobilidade do paciente, aquilo que o paciente consegue fazer. Fortalecimento, atividades que exijam da resistência muscular desse paciente. A gente precisa dar um foco um pouco maior na troca, né, da postura, afinal de contas, grande parte das escolioses elas se dão por conta de uma postura muito viciosa, então é importante dar esse enfoque para troca de postura, troca, né, de carga, para que você tenha o quê? Uma atividade melhor do tronco do esqueleto dessa criança, né? Tentar manter dentro do possível essa criança de pé, né, com ortostatismo, e tentar trazê-lo a uma deambulação, fazer esse paciente marchar, andar, sempre dentro das possibilidades, tá legal? Treinamento proprioceptivo, então, nada diferente daquilo que a gente poderia pensar, afinal de contas, quanto maior a carga articular, melhor a condição proprioceptiva para o organismo, né? Orientação aos pais, né? Aos responsáveis e àqueles que lidam com aquela criança, né? Para que você possa ter uma mobilidade, uma movimentação, um deslocamento mais seguro, evitando qualquer tipo de trauma ou agravamento dessas deformidades, tá legal? E, obviamente, um treinamento que vai desenvolver aí o sistema cardiorrespiratório desse paciente. Bem, não que eu precise falar, mas as atribuições do fisioterapeuta nessa condição aí relacionado à avaliação, à orientação familiar e social, e, obviamente, a encaminhamento. Quando se fala de avaliação, a gente fala de todos os exames, né, de toda a anamnese, né, tanto da parte dos pais quanto da parte da própria criança, né? A gente fala também de orientação, aí a gente observa como que os pais lidam com essa criança e tenta passar para esses pais as melhores atividades para essas crianças fazerem e como manipular essas crianças, né, da melhor forma possível, sempre com segurança, e muitas das vezes, se necessário, a gente pode fazer o encaminhamento para outros profissionais. Levando em consideração os seus sinais, né? As suas apresentações clínicas. Bem, como prevenir fraturas, né? Isso aí é, de fato, um dos maiores desesperos que um pai pode ter, ou até mesmo um profissional que esteja cuidando dessas crianças, é exatamente em cima disso, porque a fratura ela acontece de uma forma muito rápida, uma fratura acontece sim de uma forma muito trivial, muito normal para uma criança dessa, não é algo raro, não é
se você estivesse pulando do telhado da sua casa, caído com os pés no chão e fraturado. Não é isso. Às vezes a criança fratura andando, às vezes a criança fratura quando você segura ela, quando você move. Então, dependendo dessa situação, obviamente você vai ter fraturas. Então, como é que a gente pode prevenir isso? Anteriormente nós já falamos sobre isso, né? Atividades físicas dentro da sua condição funcional, evitar sobrecarga em cima das regiões mais inferiores. Os exercícios com pesos, eles podem ser realizados desde que seja de forma mais leve, né? Isso para a massa muscular. Treinamentos proprioceptivos, como eu falei anteriormente. Existem atividades que você pode fazer com a criança dentro d'água. A gente já sabe que a água ela reduz a sobrecarga, né, o peso da criança, do paciente, de forma geral. A hidroterapia, de forma geral, ela tem propriedades muito vantajosas para melhorar essas atividades sem carga nenhuma e aumentar a mineralização. Só que vale ressaltar que não é a atividade na água que vai causar essa mineralização óssea, e sim a atividade física dentro de uma condição onde ela possa exercer. E aí você tem essa mineralização, tá? Que é fisiológica. Não é por causa da água. A água não tem essa propriedade de mineralizar o ósseo. Pelo contrário, né? Se você não tem carga sobre aquela estrutura, a desmineralização ela é menor. Mas estamos falando de atividade física num ambiente sem sobrecarga. E aí você tem outra condição. Evitar também os excessos de atividade física, tá legal? Afinal de contas, nós temos aí, além de outras condições, nós temos aí as chamadas os chamados overtrainings, né, que acontece em atletas principalmente. Vide aí o Anderson Silva, né, que foi dar um chute num outro lutador, não me lembro agora o nome do cara, e naquele momento ele fraturou a perna de uma forma muito ridícula, porque estava treinando muito, se submeteu a um overtraining e acabou ficando super estressado, estruturalmente falando, não emocionalmente. Claro que não. Cássia, eu percebi que você botou sua matrícula aí. Tem alguma coisa que está acontecendo lá em cima? Vamos lá. Seguindo, galera. Seguindo. Prevenções. Algumas imagenzinhas bonitinhas aí. Tomar cuidado, né, com locais escorregadios, com objetos que possam causar esse cisalhamento mais reduzido. Usar calçados que sejam mais aderentes, evitar sapatos com saltos muito altos, principalmente nas meninas, né? O local ser bem iluminado, se não quiser deixar a luz de cima acesa, fazer algum recurso de rodapé onde você possa iluminar para que não haja tropeço, certo? Um banheiro adaptado, obviamente. Evitar andar de meia, não por ser meia, mas pelo fato de da meia em si ser um objeto que possa causar um escorregão, uma queda, né? E evitar também que essa criança coma demasiadamente. Afinal de contas, o excesso do peso também pode aumentar as chances de fratura. E é claro que nenhuma criança fuma, então nem preciso me preocupar em falar sobre evitar o fumo, e eu duvido que essas crianças tomem café, então também não preciso falar de evitar café. Cassia, fica super tranquila, Cassia. Não precisa dizer presente, entendeu? Vocês vão ter a disponibilidade de vocês essas aulas no YouTube, na playlist. Então, quem não conseguiu chegar à aula a tempo hoje, pode assistir no YouTube quando quiser, tá? Fica super tranquilo. Esse tipo de chamada eu não vou realizar. Só vou realizar as chamadas pertinentes aos dias das provas, tá legal? Mas fica tranquilo sobre isso, tá?
Então, seguindo aqui à frente, aqui eu nem vou destacar muito isso aqui, porque eu estou quase chovendo no molhado, inclusive começou a chover agora. Vou passar esse slide, vou manter um tempinho aqui só para vocês terem uma ideia, né, de quais são as sugestões que vocês podem ter para o tratamento ou até mesmo para orientar os responsáveis legais por essa criança, ok? Então, dá uma pausa no YouTube aí e verifica aí quais são as sugestões. E aqui nós temos algumas imagens, né? Imagem de uma criança com uma baita de uma escoliose e atividades que possam desenvolver a flexibilidade dessa criança, impedindo que essa escoliose ela aumente. Pelo contrário, né? Nós queremos garantir que essa escoliose ela reduza. Tocar flauta, né, um exemplo de brincadeiras com sopro, né, que vai favorecer a condição ventilatória dessa criança, além de facilitar também na mobilização das costelas, impedindo que haja uma escoliose, e brincadeiras na bola, com auxílio, obviamente, de um profissional, onde essa criança brinque de avião, brinque de passarinho, né, e por aí, né. Então a gente tem que ser muito lúdico com esse tipo de cliente, né? Com esse tipo de recurso pessoal, que são os nossos pacientes pequenos. Aqui nós temos uma atividade, né, de ortoestatismo dentro de um recipiente com água para reduzir a sobrecarga sobre esse paciente. Então, essa criança ela pode escorregar pela própria estrutura, sentar, levantar. Então, basicamente, o que nós temos aqui é a hidroterapia, né, associada às terapias pediátricas. É uma coisa muito legal. Outras fotos, né, falando sobre algumas atividades, né, o manejo com as crianças, como que você vai desenvolver as atividades com essas crianças. Nós temos aqui uma faixa de adesão que permite uma estabilidade desse tronco, facilitando, reduzindo as escolioses. Atividades que promovam a mudança de decúbito também facilita bastante, assim como brincadeiras, mantendo a estrutura e o posicionamento e a postura mais adequada possível. Brincadeiras em cima da bola, como na outra imagem, para fazer exercícios de rotação de tronco, também são muito bem sugeridos. Então, a primeira parte da matéria de V2 foi finalizada. Vamos à frente a todo vapor. Então, nesse momento, eu estou abrindo o grupo lá de fisioterapia pediátrica para que vocês possam se organizar em grupos. E não que vocês já não estejam fazendo isso, mas eu já gostaria de ter uma ideia de quem é que escolheu o primeiro tema, que é justamente o tema de transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Carlos. Boa noite. Boa noite, André. Tudo bom? Tudo bem. Sobre expectativa de vida desses pacientes da osteogênese imperfeita. Bem, a expectativa de vida ela vai variar muito de acordo com a gravidade, né? Como eu falei anteriormente. Então, em alguns casos graves, letais, a criança já nasce em óbito, né? Ou em caminho do óbito. Em outras, vai depender também de que tipo de fratura foi ocorrida. Afinal de contas, a gente sabe que dentro dos ossos existem algumas estruturas que podem se deslocar, além de algumas lesões de vasos, que podem deslocar algum tipo de êmbolo. Então, isso pode ser um motivo de óbito, certo? Mas, de forma geral, se tratado adequadamente, essas crianças conseguem desenvolver ter uma expectativa de vida muito maior do que antigamente, né? Eu vou mostrar aqui uma imagem. Obviamente, isso aqui é uma manifestação moderada, né? De um adolescente já, um jovem. E existem imagens de crianças e, obviamente, de adultos, mas a expectativa de vida ela aumentou bastante nos últimos dias, nos últimos anos, certo?
por conta das mudanças dos tratamentos e tudo mais. Então, posso dizer para você que a sobrevida desses pacientes já consegue alcançar aí idades de 40 anos, 30 anos de idade, entre 30 e 40 anos de idade, tá? Entendi. Obrigada. Oi? Mais alguma pergunta muito pertinente ou pertinente para que eu possa manter em gravação? Valendo 3, 2, 1. Ô, professor, Evanilda, diga-me. tem tipo de fisioterapia que os fisioterapeutas, né, diz para os pais, no caso, geralmente para a mãe, né, que ele deve dar um prosseguimento em casa. No caso dessas crianças, conta com a ajuda da mãe algum tipo de exercício em casa? Conta Não, né? sim. Conta sim. Conta. Eu pensei que não, por ser frágil, né? E esses problemas dessas crianças com esses ossinhos tão frágeis, assim como os fisioterapeutas têm medo de tocar neles, como você mesmo diz, eu achei que a mãe poderia também ficar com esse medo. Não, obviamente, né? Se o fisioterapeuta ele tem uma insegurança a respeito disso, os pais também vão ter. Mas é importante que os pais promovam algum tipo de atividade, mínima que seja, para manter a capacidade funcional do paciente, né? Manter as condições funcionais desse paciente, certo? Porque se só esperar para fazer esse atendimento nos dias que ele vai fazer, às vezes são poucos os dias, são poucas as vezes. Então, os pais podem, através de brincadeiras, através de risos, através de movimentação no decúbito. Então, obviamente que o fisioterapeuta vai orientar os pais em quais são as atividades que esses pais podem promover com essa criança, né? Vai orientar os pais em que tipo de local, em que tipo de instituição que essa criança vai ter maior atendimento, melhor atendimento. Então, há uma condição de treinamento também por parte dos familiares que estão envolvidos diretamente. Tá, entendi. Mas o que é que leva mesmo, que eu esqueci, essa má formação desse feto, professor? A malformação desse feto está relacionada com a condição genética, certo? Entendi. Então, na verdade, aqui, nós temos alterações, né, em alguns cromossomos, legal? E sim, lembro. Oi? Agora eu estou lembrando dos cromossomos que você falou. Show. Eu vi essa semana, professor, as irmãs sianesas, não sei se você viu na internet, no jornal, duas crianças, elas nasceram com a parte, né, do quadril, uma colada na outra, e as pernas do lado, ou seja, eram 4 braços e 2 pernas coladas no quadril. Uma criança, e os órgãos que elas tinham eram somente os mesmos órgãos, não tinha um nela e o outro na outra, entendeu? E não tinha como operar aquela criança. Aí, no caso, como é que acontece? Essa criança tem muita chance de vida, professor? Tem. Só que ela vai ter que conviver com a irmã, tomar banho com a irmã, namorar alguém com a irmã do lado. As pernas delas eram tipo assim, sabe quando a gente está deitado? E os pés do lado, não é assim na horizontal. Você está entendendo? Tô entendendo. É como se ela tivesse, é como se tivesse uma madeira deitada e um outro pau cruzando